Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Olá, você gosta de ouvir histórias? Hoje a história que eu vou contar para vocês tem o nome Crescer na Fé e é a história de uma pessoa muito importante na vida de Jesus e na vida de todos nós. Essa história se passa em vários livros da Bíblia, lá nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, porque é a história de Pedro. Pedro, que foi um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus e uma pessoa muito importante. Nossa história começa no batizado de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, que já dizia para todo mundo que ele era o Messias. No dia seguinte ao batizado, Jesus estava caminhando e de longe João e mais 2 discípulos dele viram Jesus passando e João apontou para Jesus e contou para eles: "Sabe esse homem? Ele é o Cordeiro de Deus." Então os 2 ficaram super curiosos e resolveram seguir Jesus, seguir literalmente, ir atrás dele. Jesus percebeu que eles estavam seguindo, parou para conversar com eles e convidou eles para irem até a sua casa. Lá eles conversaram bastante. Um desses discípulos era André. André é irmão do nosso personagem principal, o Pedro. Quando chegou em casa, o André foi logo contando para o seu irmão tudo o que tinha acontecido, a história com João, o que Jesus tinha contado para eles e contou para o Simão Pedro. Ele realmente é o Messias. Pedro ficou muito curioso com isso e, é claro, quis conhecer Jesus. Agora nós vamos começar a nossa linha do tempo. Lá no livro de João, capítulo 1, você vai encontrar essa história. A história de quando Simão Pedro conheceu a Jesus. Quando Simão conheceu Jesus, ele ficou bem impressionado, porque Jesus disse para ele assim: "Você, que é Simão, agora será chamado de Cefas", que quer dizer Pedro. Em Lucas 5, acontece uma história muito extraordinária na vida de Pedro. É quando acontece aquela pesca em que Pedro não está conseguindo pegar peixe nenhum, porque não sei se vocês sabem, mas Pedro era pescador, ele e muitos dos amigos dele, e Jesus convida Pedro para ser, a partir daquele dia, pescador de homens, ou seja, contar o evangelho para as pessoas, contar as boas notícias de Jesus para as pessoas e trazê-los para junto deles, para que eles também sejam seguidores de Jesus. Em Lucas 6, Jesus escolhe 12 discípulos que vão ser aqueles que vão ser os mais próximos dele, aquelas pessoas que vão estar pertinho dele aprendendo e também ensinando outras pessoas. E Pedro é uma dessas pessoas escolhidas. No livro de Lucas, agora no capítulo 8, Pedro acompanha Jesus na sua missão. Eles passam de cidade em cidade, Jesus pregando, falando com as pessoas e Pedro junto com Jesus, ajudando e também aprendendo muito sobre a palavra de Deus. Já em Lucas, capítulo 9, Pedro é enviado junto com todos os outros discípulos e discípulas e outras pessoas que estavam por perto e que seguiam Jesus bem de perto. Eles são enviados para, a partir daquele dia, eles ensinar e pregar o evangelho para outras pessoas. Eles foram em grupinhos pequenos, de cidade em cidade também. E Jesus lhes deu autoridade para curar outras pessoas, assim como ele fazia. Em Mateus 14, acontece outro evento extraordinário na vida de Pedro.
é quando ele caminha sobre as águas. Ele não estava acreditando que aquilo seria possível, mas ele vê Jesus caminhando sobre as águas no meio de uma tempestade. Então, quando Jesus o convida, ele fica um pouco receoso, mas tem muita fé e vai e caminha junto com Jesus. Em Mateus 16, Pedro anuncia para outras pessoas que Jesus realmente é o Cristo, é o Filho de Deus enviado. Em Mateus 26, a gente já está chegando numa parte da história em que está próximo da morte de Jesus. É uma época muito preocupante, em que os discípulos e Jesus já estão tristes, porque começam a perceber que realmente está chegando a hora. E Jesus, tendo uma conversa com seus discípulos, diz que um entre eles ainda vai negar ele, negar que conhece ele, 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro diz assim: eu nunca te negarei, Senhor. Porém, dias difíceis, momentos difíceis estavam chegando. E aí acontece lá em Mateus, ainda no capítulo 26, mas lá no finzinho do capítulo, que Pedro, sim, nega conhecer Jesus. Ele diz assim para várias pessoas, porque ele fica com medo do que podia acontecer com ele. E ele diz que não conhece Jesus. Mas, logo em seguida que isso acontece, ele se lembra do que Jesus tinha dito antes. Então ele chora, muito triste por ter realmente acontecido isso, dele ter negado Jesus. Bom, como vocês podem ver, acabou o meu espaço na linha do tempo e eu ainda tenho muita história para contar para vocês. Então eu vou pendurar aqui no comecinho junto. Vou puxar aqui um pouquinho para cá, para que a nossa história caiba inteirinha aqui. Em João, no capítulo 21, acontece que depois que Jesus morreu e depois que ele ressuscitou no 3º dia, Pedro se encontra de novo com Jesus. Eles têm uma conversa muito séria, em que Jesus envia Pedro de novo. Jesus diz assim: Pedro, cuida das pessoas por mim, ensina eles, vai. E não para nunca de ensinar as pessoas e de falar, de contar a boa notícia do Evangelho. E Pedro obedece. Ele, depois que Jesus ressuscitou, Pedro fica sempre junto com seus amigos. Até que, lá em Atos 2, acontece o Pentecostes. E é aqui que a nossa história termina. No dia em que o Espírito Santo prometido por Jesus desce sobre os discípulos, fazendo com que eles fiquem cheios do Espírito Santo, e Pedro faz um discurso super demorado, mas que todas as pessoas, independente do idioma que falavam, entendiam. E muitas outras pessoas passaram a acreditar em Jesus a partir daquele dia. Pedro foi uma pessoa bem importante, como eu disse lá no início, e a gente tem muito a aprender com a história de vida dele. Espero que tenham gostado e até a próxima! Você gostou dessa história? Nas revistas BemTV você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para sua aula. Adquira já! Acesse www.angulareditora.com.br.